Gravação iniciada. Sejam todos muito bem-vindos. O encontro dessa noite vai tratar da gestão de processos e documentação. Um assunto que, em várias ocasiões, já discutimos aqui no grupo, nas nossas lives de quinta-feira, contudo, como tema é fundamental no âmbito da LGPD, a gente convidou o José Antônio Zetó para nos trazer mais informações e aprimorar o nosso conhecimento. A importância do tema já começa com a provocação que o próprio Zetó já trouxe no título da apresentação dele. Após o processo, após o advento da LGPD, o que muda na gestão de processos da sua empresa ou organização? E, em relação ao nosso convidado, Zetó tem um currículo notável. Eu vou colocar algumas informações e depois ele fica à vontade para ele complementar. Ok, Zetó? O Zetó é bibliotecário e mestre em gestão de documentos e arquivos na Unirio, advogado na UERJ, MBA em gestão de portfólio, programas e projetos da Poli-UFRJ, Master em ética e economia de empresas, da Lusa, na Roma, tem 21 anos de experiência em gestão de dados, informações e documentos. Além de outras várias formações, experiências, mas eu vou deixar para ele falar sobre isso, ok? E no final da apresentação ele vai informar os seus contatos, suas redes, para algum contato posterior. E eu li em algum lugar, Zetó, que você foi o idealizador ou você escreveu um livro, que a gente gostaria de ouvir também sobre isso, né? Antes de passar para o Zetó, eu gostaria de passar duas informações para vocês. Por favor, mantenham seus microfones no mudo para evitar ruídos ou sons que possam atrapalhar nossa apresentação. E essa apresentação é uma iniciativa do LGPD, Grupo de Estudos, que todo mês convida um profissional para apresentar em formato de webinar um tema relevante em relação ao LGPD ou segurança da informação. Esse grupo a gente se reúne toda quinta-feira, das 9 às 10, onde a gente discute temas ligados à LGPD e segurança da informação. A participação de vocês é bem-vinda, sempre. É só deixar o seu telefone, o seu e-mail no chat, que a gente participa vocês. Zetó, seja muito bem-vindo. Em nome da equipe, agradeço pela presença e fique à vontade. Beleza. Obrigado, Rosimbo, obrigado, Dante, aí, obrigado todo mundo do grupo, né? Eu acho que é bacana essa troca que a gente vai fazendo ali. Muito legal. Se falhar um pouco, eu vou tentar falar mais devagar, porque eu estou sentindo uma falha. Eu não sei se é da minha rede, alguma coisa. Mas aí vocês me falem. Se tiver pergunta, o pessoal quiser fazer, enquanto eu estiver apresentando, eu não vou conseguir vê-los. Então, qualquer coisa vocês me falem. Então, hoje o tema, né, como o Rosimbo falou, a gente vai falar um pouco da LGPD, como que ela afeta a gestão de processos e a gestão de documentos. Tá? Isso aqui é o meu currículo, só para vocês saberem, né? Eu, como profissional de informação, a gente fala que, às vezes, mais importante do que o que se fala é quem fala, né? Que dá autoridade, se a pessoa pode falar sobre aquilo que ela vem falar. E acho que nos tempos atuais a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque eu falo, falar até papagaio fala, né? Então, e hoje as fontes de informação estão muito doidas com tudo, né? Às vezes não tem a confiança disso. Então, a minha experiência desses 21 anos de experiência com gestão de informação, da biblioteconomia, e aí eu migrei para gestão documental e de processos, aos poucos. Trabalhei durante 14 anos na Petrobras, fui gerente de documentação técnica e legal de todas as plataformas da companhia. Então, a documentação estava sob os meus cuidados da minha equipe, a minha equipe espalhada,
né, de Santos, onde está o pré-sal, até Urucu, no meio da floresta amazônica, onde tem a base de gás lá no meio da floresta. E tem quase 2 anos que eu resolvi sair da empresa para abrir a minha própria empresa para fazer aqui fora o que eu fazia lá dentro. Então, gestão de documentos e informações. Então, eu tenho a Zetó Consultoria, que trabalha com isso, gestão de dados, informações e documentos e adequação LGPD, vocês vão entender por que aí no meio da palestra, que a gente trabalha com isso tudo junto. Eu tenho uma empresa de tecnologia, que é a CIS, né? Então, a formação, o José já falou, né? Sou advogado pelo UERJ, sou bibliotecário, mestre em documentos, com master em economia, ética, e também aula na Universidade de Petrobras de gestão documental, tá? E o que eu mais gosto mesmo nessa trajetória desse currículo é ser pai do Luca, da Maria Clara e do João. Então, aquele que recebe de mim uma informação, recebe ele próprio sem tirar a minha, tal qual aquele que, ao acender sua vela na minha, recebe luz ele próprio sem me deixar nas trevas. Então, essa troca de informações que a gente tem no grupo e agora nessa palestra é o que faz a gente crescer cada vez mais. Essa frase é do Thomas Jefferson, tá? Que ele também era bibliotecário e advogado e foi o 3º presidente dos Estados Unidos. Só que ele resolveu ser presidente e eu preferi trabalhar com LGPD. É só essa diferença básica assim entre nós. Então, para começar, o que é LGPD? Eu, obviamente, não vou aqui discorrer, nem falar da leitora, nem todos os princípios, que não é o foco. Pressupõe-se que todo mundo que está aqui já sabe o que é LGPD, mas só para dar aquela introdução, que é uma lei geral, né? E esses nomes são importantes, é uma lei geral de proteção de dados pessoais, e ela impõe a todas as organizações privadas e públicas, e vocês já sabem, grandes, pequenas, não importa o tamanho, rotinas, que vem se falando disso, das práticas, né, as boas práticas. O que são as boas práticas que lá está no texto da lei? Rotinas, políticas internas e práticas corporativas que vão determinar um plano de conformidade a essa própria lei. E quando a gente está falando que mexeu na rotina, a gente está falando dos processos das empresas, tá? E essa lei, ela nasce aqui no Brasil, obviamente, a reboque da GDPR. Isso é um processo que vocês sabem, não foi assim da noite para o dia. A gente tem aí o histórico, né, da década de 70, nos Estados Unidos, já uma preocupação com proteção de dados, o censo de 83 na Alemanha, até essa discussão toda que aconteceu na Europa, pré-GDPR, né, a maio de 2018, quando ela entrou em vigor, e toda essa discussão que veio ao longo dos anos, até ter uma lei da União Europeia, porque alguns países já tinham as suas leis, e a nossa lei, a nossa LGPD, também já estava em discussão há 10 anos. E aí, quando entrou em vigor na Europa, a nossa deu uma acelerada e foi promulgada em agosto. Então, lá entrou em maio de 2018 e a nossa foi promulgada em agosto de 2018. E é um espelho da GDPR. E ela vem a reboque de uma transformação digital da sociedade. E o que mexe também com os processos da empresa, porque a gente vive nessa sociedade do Big Data. São muitos dados. Então, primeiro a sociedade se transforma para o direito vir lá. Então, a sociedade já está vivendo essa explosão de dados, de telefone, sistemas, computador, internet, rede, a internet 5.0, a 4, a internet 2.0, isso vai acelerando, vai se conectando tudo, e agora a gente já está falando de metaverso cada vez mais, e a gente precisa regular isso daí, porque a gente vai vendo que tem um pedaço da sociedade se perdendo aí, perdendo a sua liberdade, né, que é o principal, porque a gente está começando a ser manipulado pelos nossos dados pessoais, com o uso dos nossos dados pessoais, não pelos dados pessoais, mas por se utilizar os nossos dados pessoais. E aí eu preciso entrar nessa discussão, que é o que é dado, o que é informação. Porque eu falo assim, a gente está falando de uma lei de proteção de dados, a parte jurídica vem muito falando do direito, mas a gente tem que lembrar que é uma lei que ela fala de dado e de informação, e a gente precisa conceituar isso para entender. Então, quando a gente está falando de dados, por exemplo, é um banco de dados. Pode ser o exemplo de um banco de dados. Quando você olha para um banco de dados puramente, todos os dados que a gente trafega aí pela rede, num primeiro momento não faz sentido.
Mas se você começar a conectar os dados, que é isso o que importa no mundo tecnológico, principalmente, você começa a fazer sentido. Por exemplo, aqui tem a palavra perímetro. No primeiro momento que você achou essa palavra, eu, quando eu ouço a palavra perímetro, na minha cabeça, pelo menos, me remete a perímetro urbano. Eu já penso em cidade, ao perímetro. Não sei porquê, mas essa palavra me lembra isso. Se você colocar mais uma, já encontrei um trapézio. Aí, quando eu vejo trapézio, já me remete a circo. Com perímetro, pronto, é a lona do circo, é o perímetro da lona, e tem um trapézio ali com trapezista. Se você pega mais uma porcentagem, já não estamos falando disso. Eu acho que a gente já está aqui começando a falar de matemática, circunferência ou alguma coisa do tipo. E aí você vai vendo de trás para frente, de cima para baixo, não importa a direção de que os dados estejam, é possível fazer conexão entre eles. E se você for vendo aqui nesse banco de dados que aparentemente não tinha nada, você tem 14 palavras, e se você for nessa brincadeira, você vai descobrir que aqui tem um ramo do conhecimento inteiro, que é a matemática. Então, hoje, para a gente trabalhar com gestão de processos e com a gestão de documentos, como nada está totalmente posto em relação ao LGPD, para mim é muito importante estar lá no artigo 6º da lei, que é o artigo que fala dos princípios, que a gente vai ter que olhar para toda a nossa atividade e ela vai ter que respeitar os princípios da LGPD. Porque entendam que é uma lei que vem para todo mundo. Pronto, está posto. Se ela vem para todo mundo, o que é que eu vou fazer? Não está dito como fazer na lei. Ela está dizendo que você precisa fazer. O como ela não te deu. Então você precisa chegar lá nos princípios. Porque na hora de tratar com dados pessoais, e lembrando que a sua empresa tem mais do que dados pessoais, ela tem dados de negócios, ela tem segredos de negócio, ela tem patentes, ela tem outras informações que não só os dados pessoais. Tá? Então, você tem que imaginar que tem uma gama de dados, de informações na sua empresa, e um pedaço dessas informações são os dados pessoais. E que tem uma legislação específica, e que você não pode deixar de lado o restante. Tá? Então, o princípio, você vai ter que ver finalidade, adequação e necessidade dos dados pessoais que você pega para o negócio da sua empresa. Vamos começar a discussão por aí. Lembrando que, embora você tenha segredos de negócios e processos, os dados pessoais têm que dar de livre acesso para o dono, ou seja, os titulares. E você ainda tem que dar transparência e dizer como que você coleta, como é que você guarda e como que essa pessoa pode pegar e ter acesso aos dados dela. Tá? E aí sim, o outro lado da lei, que é prover a segurança, a prevenção, não usar os dados para discriminação e ainda, o que é novo, você responder por tudo isso que você fez com os dados, com a proteção ou não proteção, e prestar contas para os titulares de dados, que podem estar em 3 principais grupos. Tá? O seu cliente, o seu fornecedor e o seu empregado, que é o que vai dar mais trabalho. Obviamente, você pode ter isso aí dentro também dos seus acionistas, mas esses aqui são os principais. Então, quando a gente está falando de LGPD, o que é que a gente tem que fazer? Né? Primeira etapa, você precisa saber, ter conhecimento claro da situação atual da sua empresa. A situação atual da sua empresa passa por: qual é a missão da minha empresa? Qual é o propósito dela? Né? Que visão, qual é a estratégia que ela tem? Porque a partir daí, os processos são criados. Se é uma empresa farmacêutica, né, que pretende oferecer medicina para sanar as doenças do mundo, ela tem um processo de produção, de pesquisa de substâncias e produção de remédios para atacar determinadas doenças. Então, ela tem todo um processo de laboratório, de pesquisa médica, de pesquisa farmacêutica, de pesquisa biológica, né, até produzir produção de produtos químicos e trabalhar tudo isso, testes, até a fábrica, produção, venda, distribuição, essa questão toda. E que muitas das vezes ela vai pegar dados pessoais de voluntários para pesquisa, dados pessoais de testes, dados sensíveis, até dados dos clientes usando determinada medicina e que fim que tem, por exemplo. Tá? Mas eu passo por isso. Ela já estava funcionando e eu vou ter que entender esse processo todo. E hoje, qual é a jornada do seu cliente? Qual o caminho que as informações dele percorrem dentro da sua empresa? É necessário conhecer toda a vida útil e operação realizada com dados pessoais, como a coleta do dado, a produção dele, a recepção, como é que ele chegou para você, como é que você classifica esse dado, essas informações dentro da empresa,
quem utiliza, quem tem acesso, como é que você reproduz isso, como é que você transmite esse dado, como é que você faz a distribuição, para quem vai, como é que você processa, é no sistema, é no formulário, como é que arquiva, está na pasta, não está na pasta, como é que você armazena, está num prédio, está no outro, você terceirizou esse armazenamento, como é que você elimina. E a eliminação, hoje muita gente me pergunta qual é o prazo, o que é ali, agora eu vou ter que pensar nisso. Quem trabalha com gestão documental, gestão de processos, já sabia disso, isso sempre existiu, não é novo. A lei só consolidou e agora te obriga. Tá? A avaliação, o controle da informação, aqui para mim a minha leitura técnica é o legislador não entendeu o que era avaliação, que é uma palavra técnica da área de arquivo, e aí ele quis explicar e transformou em controle da informação, porque esse ou aqui, essa é a minha leitura, tá, pessoal? Alguém foi dizer para ele que era avaliação, ele resolveu dar uma melhorada e criou aqui uma coisa a mais. A modificação, a comunicação, a transferência, difusão ou extração. Isso aqui são processos, isso aqui está na lei, isso aqui, essas palavras em azul, é a própria definição do que é tratamento de informação. E tratamento de informação, a gente já fez essa pesquisa, e que tem no meu livro, é o termo, né, porque não é uma palavra, já que é tratamento de informação, que mais aparece na LGPD, por incrível que pareça. Então, o que eu tenho a dizer é uma lei de tratamento de informação. Essa é a palavra que mais aparece. E aí é a palavra que às vezes é a que menos se discute. A gente está discutindo direito titular, portabilidade, transferência, tal, a NPD, um monte de coisa, mas a gente não está discutindo o tratamento. E o tratamento da informação, ela passa pela gestão dos processos e ela passa pela gestão documental, que culturalmente nós no Brasil não nos preocupamos com isso. Tá? Por uma questão cultural diferente da Europa, diferente da América do Norte, que tem essa preocupação com as suas informações, com os seus documentos, com as suas bibliotecas, e a gente, que eu ainda não consigo explicar porque a gente não dá valor para isso. Tá? Então, para a gente é muito mais difícil se adequar a LGPD nessa questão. Tá? Então, todas essas palavras em azul são a definição de tratamento de dados. E aí, quando eu falo de tratamento de dados, tenho sempre em mente que dados eles podem estar em sistemas eletrônicos, mas eles podem estar no seu arquivo, em papel ainda, nas fichinhas do consultório médico, nas notas fiscais que você emite, porque lá está o nome, CPF, às vezes, do seu cliente e aquele monte de nota em papel que você tem arquivada ainda. Tá? E aí, para a gente falar de processo, eu preciso falar que a lei ela criou títulos novos, criou os agentes de tratamento. E quem são os agentes de tratamento? Quem ainda substituiu o controlador e o operador. Então, isso vai mexer no meu processo, no processo que eu tenho. E primeiro, no processo da empresa, eu já vou ter que identificar quem é o controlador, quem é o operador. E ora, a empresa é controladora e ora, ela é operadora. Porque uma empresa de TI, ela é controladora dos seus próprios dados, dos seus empregados, dos seus clientes, mas ela, por exemplo, é operadora e ela exerce dois papéis. São dois James Bond, mas todo mundo, dois atores, mas o James Bond é o mesmo. Tá? Vamos lembrar disso, que ele é controlador e operador dos clientes deles. Isso vai também mudar. E aí ele criou mais um personagem para algumas empresas, não as pequenas, porque a resolução número 2 já disse que não é obrigatório, a depender também de quanto de dados que essa empresa pequena tem, porque de repente é melhor ela ter pelo risco, isso tem que ser avaliado, obviamente, não está posto, tudo é um eterno avaliar, tem que avaliar se precisa, se não precisa realmente. Você ainda tem o encarregado de dados. Ora, então para algumas empresas se criou um novo órgão. Então isso tem tudo a ver com mexer no seu processo. Eu, por exemplo, tenho um cliente meu que me pediu justamente para fazer isso. Faz um parecer e ver onde melhor, em qual setor da empresa melhor se encaixa o encarregado de dados. Só para você ter uma ideia, mexe ou não mexe com a empresa? Você está numa empresa que contrata uma consultoria para dizer para ela, olha, eu sou obrigado a ter um encarregado de dados pelo meu tamanho. Onde o encarregado vai ficar? Dentro da empresa. Vai ficar no jurídico, vai ficar no RH, vai ficar na TI, vai ficar no compliance, em que lugar vai ficar este encarregado?
onde é melhor ele estar. Ou seja, você está mexendo com um processo. E aí, também nessa lei, se criou um novo órgão com o qual a gente tem que se relacionar. Então, se eu tenho que me relacionar com um órgão externo, que antes eu já tinha de repente, um setor, quem é da área do petróleo, conversava com o regulador ANP, quem é da farmácia conversava ali com a Anvisa, se é uma empresa alimentícia também estava lá conversando com a Anvisa, se é de telecomunicações estava conversando com a Anatel, se é de energia estava conversando ali com a ANEEL, e agora eu tenho que conversar também com a ANPD. É outro órgão. Então, eu preciso. Como é que eu converso com isso? Isso vai afetar meu processo. Esse caminho de conversa é alteração do processo da empresa e a gente tem que ficar atento. Então, no primeiro momento macro, o que a GD traz é essa mudança de processo. Eu tenho um titular que conversa comigo e eu tenho que criar esse processo. Como é que ele entra em contato comigo, como é que ele conversa, como é que gera essa comunicação. Se eu vou ter ou não porque tendo ou não tendo encarregado de dados, observem isso, esse processo de comunicação do titular tem que acontecer. Se a empresa não tinha, vai ter que colocar, já mexi no processo. Se eu tenho um encarregado, eu vou ter que inserir esse encarregado nos processos da minha empresa, definir onde ele vai ficar, como que ele se comunica com o titular, como que ele vai se comunicar com o próprio controlador e com os operadores, com o operador ou os operadores, e como é que vai ser este processo de conversa também com a autoridade nacional. Então, você já criou só aqui um processo inteiro de comunicação que não existia na empresa. Tá? Desse encarregado, ou só do titular com a empresa, e do encarregado com o próprio controlador, operador e autoridade nacional. Então, só por si só aqui, a gente já criou um processo. Quando eu estou falando de gestão de processo, eu estou falando, pronto, tem um processo novo a ser criado dentro da empresa. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, essas são as minhas perguntas iniciais quando eu começo um trabalho. Para fazer um orçamento, eu preciso saber isso aqui da empresa. Primeiro, quantos processos elas possuem? Macro processo, e dependendo da empresa, isso aqui é dividido. Porque uma empresa pequena, ela tem o RH. Às vezes é uma pessoa só. Tá? Ou ela contrata, terceiriza, depende do que ela faz. Uma empresa vai ficando maior, se ela tem 10 empregados, esse RH, o processo é de jeito. O processo é o mesmo, né? Na verdade, não muda o que se precisa fazer no RH. Precisa selecionar currículo, fazer entrevista, fazer um processo de contratação, fazer ASO, precisa dar treinamento, muitas das vezes, ver todos os benefícios, tem acesso a documento de criança e adolescente, porque tem salário e família, tem que pegar informações para declaração de imposto de renda, e aí começam os benefícios que eu vou dar, se eu vou dar educação, se eu não vou dar, se eu vou dar saúde, se eu não vou dar, se o plano é interno, se não é interno, se eu como empresa vou ter acesso ou não a informações de saúde. Tudo isso vai acontecer só no processo do RH. Se tem 10 pessoas, uma pessoa só vai fazer isso tudo. Quando a empresa já tem 200 pessoas, opa, esse processo de RH já se dividiu, já deu filhote. De repente tem um grupo só para fazer seleção, tem um grupo que só faz benefício, tem um grupo que só pensa na folha, tem um grupo que controla o horário, e aí os processos mudam, os processos aumentam, ele se subdivide. Né? Porque como é que a equipe de controle de folha ou de férias, de marcação de férias, faz o processo dele? Cada tem que começar, tem que entrar no sistema, tem que ter autorização, começa a ficar mais complexo. Se a empresa tem 1.000 empregados, já é de outro jeito. Se essa empresa começa a ter 5.000 empregados, 45.000 empregados, você imagina que o RH não é mais um processo. Ele é um macro processo cheio de pequenos processos acontecendo, inclusive de treinamento do próprio pessoal do RH, para que todo mundo fale a mesma língua, porque tem um RH no Rio, tem um lá no Rio Grande do Norte, né, essas coisas de empresa grande. Quantos colaboradores? É importante você saber isso, porque isso vai afetar o seu trabalho, o LGPD vai afetar isso. Né, até na questão de risco, né, ter 2 empregadores. Se você tem um risco, 45.000, você tem outro risco. Né, 45.000 vezes 3.000 de pessoas, você está aí falando de 150.000 titulares de que você tem em informações, pelo menos. Tá? Quantos sistemas? Porque isso vai afetar
uma coleta de dados no sistema, isso vai você vai trabalhar isso. Quantos contratos fornecedores vocês possuem? E às vezes um contrato com muita gente, você pede, porque as empresas são corresponsáveis pelas questões trabalhistas, muitas das vezes ela pede essas informações pessoais para fazer um certo controle. Então aí você já tem uma questão aí que mexe no teu processo. Eu pergunto se as empresas oferecem algum sistema para os clientes ativos, né? As empresas de TI, por exemplo, que aí tem uma outra preocupação, a gente vai ter que mexer nesse processo, tem que ver quantos clientes, e se os clientes são pessoas físicas, porque aí já muda. Se possui alguma certificação, porque a lei fala de boas práticas, então as empresas que já têm ISO 9000, elas já têm processos definidos, já têm indicadores definidos. Então, quando a gente vai mexer no processo, vocês já viram que mexe, não precisa pensar muito, eu já tenho um processo base para eu pensar. Ambiente, então ela está mais avançada ainda. Se ela tem uma gestão de compliance, se ela tem a ISO 27000, que é de segurança da informação, ou a 27701, que é de segurança de informação de privacidade, ou a ISO 31000, que é a de gestão de riscos. Se possui esses padrões escritos, tem ISO 9000, pode não ter ISO 9000, mas tem uma organização, é mais fácil. E se possui arquivo físico. E de nada adianta mexer nos processos, por isso que a gente está falando de gestão de processos e de documentos, para a gente estar trabalhando isso. E quantos computadores, porque o risco tecnológico está no tamanho do seu parque tecnológico também. O que está conectado à TI. E na gestão, na adequação da LGPD, você já vai criar comitê, vai fazer inventário de dados, data map, análise de risco, essas coisas todas que a gente já sabe de adequação. E são contatos. Isso aqui, por exemplo, tem uma foto aqui de um arquivo médico, que pode estar lá, isso aqui, possivelmente, um arquivo gigante desse daqui, com dados pessoais sensíveis e que às vezes não está em nenhum computador, mas que precisa ter cuidado com isso daqui também. Tá? Então, tudo isso vai mexer, porque você vai ter política de privacidade atrelada aos processos. Dá para pegar aquela cópia lá, que muita gente pega na internet, ou bota, e diz que a política de privacidade ela não conversa com os processos, então ela não tem validade como política de privacidade. Eu vejo umas políticas de privacidade muito doidas. Tá? Do tipo, tá falando de transferência internacional de dados, quando você vê que a empresa não faz nada daquilo. Qual é essa transferência internacional que ela faz? E se ela faz, que é possivelmente que ela faça e nem sabe que faz, em algumas situações, por que ela não determina logo que transferência internacional é essa? Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser vista nos processos. Se tem carregado ou não, e o tratamento de documentos físicos e digitais da empresa, porque isso faz parte da adequação LGPD, não dá para cuidar, fazer a política, pensar em sistema, pensar em processo, e o arquivo da empresa não foi visto, porque o arquivo está cheio de dados. Se a empresa não tem uma política de segurança da informação, a gente vai ter que começar a proteção de dados, que a lei fala, princípio 6º, como eu falei lá para vocês, por a implantação de uma política de segurança da informação. Então, você já criou um novo processo da empresa que ela não tinha. Um processo de segurança da informação que visa confidencialidade, integridade, disponibilidade dos dados. E isso aqui é para todos os dados da empresa. Ela tem dados de negócio, já falei, e aqui dentro vai ter um pedacinho dos dados pessoais que você vai ter que trabalhar. E a segurança da informação já vai trazer algumas coisas, uma boa prática, que a lei fala disso, prevenção, detenção e resposta. Quando fala de resposta, isso aqui já tem que pensar resposta ao titular, resposta ao mercado, resposta à NPD. E segurança da informação passa por tecnologia, processos e pessoas. A transformação digital também passa por tecnologia, processos e pessoas. E a LGPD, na sua adequação, também vai ter que passar pela tecnologia, processos e pessoas. A gente estava falando aqui no Esquenta, estava testando aqui as coisas com, por exemplo, a gente estava falando do vazamento que aconteceu numa grande empresa, que às vezes foi a falha humana.
vezes você tomou conta de todas as portas tecnológicas que tem possível, com firewall, VPN, né? Toda a questão está em dia com a manutenção tecnológica, sistemas com antivírus, bloqueadores, tudo, mas as pessoas não estão treinadas. As pessoas não levaram a sério a situação, então não adianta. Então, isso daqui é processo. Tá? E aí, quando a gente vai falar de adequação, a metodologia do Sistema de Gestão de Proteção de Dados também é mexer com o processo, porque ela trabalha as 5 fases, né? Preparação, organização, desenvolvimento e implementação, governança, avaliação e melhoria. Isso tem lá. Das 5 fases, se distribui num monte de etapas e um monte de ações a serem feitas. Tá? Aí, a ferramenta que você vai usar para coordenar isso, só o fato de você entrar nisso, você já criou um processo novo dentro da empresa. Até porque a gente está falando de governança, avaliação e melhoria. Então, a própria LGPD na empresa é um novo processo. Tá? Então, essa jornada da adequação, que passa por essas 5 fases, ela é em forma de processo. Então, é aqui que a gente já mexe nisso daí. E quando a gente está falando de processo, né, uma boa prática de gestão de processo é o PDCA, né, onde você planeja todos os processos, e aí você vai replanejar, né, quem já usa o ciclo de PDCA vai replanejar os processos à luz da LGPD. E isso implica o quê? O Privacy by Design e o Privacy by Default. Eu preciso pensar os processos à luz da LGPD. Mapeando os processos, identificando se determinado processo entra ou não entra dado pessoal, como entra, para onde que ele vai dentro da empresa, esse dado pessoal, como é que armazena, elimina, o que acontece, e que risco que oferece. Às vezes tem uma entrada de dado pessoal, convenhamos, o risco é muito baixo para a empresa. Então, às vezes, não vai valer o investimento, e aí a gente tem que pensar como gestor, e essa é a minha cabeça, né, porque eu fui gestor numa multinacional, que assim, o custo-benefício. E aí tem muita gente dando consultoria achando que o empresário vai comprar qualquer adequação LGPD pelo preço que foi, porque está na lei. Não vai. Porque todo gestor vai pensar custo-benefício. Eu vou fazer adequação sim, eu vou investir sim, se o dano possível, a probabilidade do dano for maior, tá, do que eu vou investir em adequação. Se o que estão me cobrando para investir em adequação é maior do que o dano que eu possa ter, isso só vai saber com avaliação, e com certeza o gestor já fez uma avaliação na cabeça dele ali, né, porque o gestor tem essa característica, que é os números, ele não vai pagar pelo preço da sua consultoria e da sua adequação. Agora, se o risco dele for grande, ele paga. Porque ele já fez a conta. Tá? Então, isso passa também, né, aqui a gente está falando dessa adequação. Então, no planejamento, eu vou definir definição de meta, e aí eu tenho que definir a meta de adequação LGPD, a meta que eu quero alcançar com essa adequação, vou fazer análise do problema, análise das causas, elaboração dos planos de ação. Isso aqui é de gestão, não estou falando de LGPD, mas tudo isso aqui se aplica a LGPD. Depois eu tenho que fazer. Planejei aquela coisa, eu tenho que dar treinamento e execução dos planos de ação. Vamos adequar. Verificação dos resultados. E depois eu entro no processo de melhoria contínua, resultado, tratamento dos desvios, porque pode ter um vazamento, como é que eu comunico, essa coisa toda, e rodo tudo de novo. Isso continua. Isso aqui eu rodo em todos os processos. Criei adequação LGPD na empresa. Eu vou ter que rodar o PDCA nela também. Tá? LGPD fala da gestão de risco. Se as pessoas não sabem como fazer, é só estudar ISO 31000. Já tem lá, não precisa reinventar a roda. Isso aqui é uma matriz, por exemplo, de risco, que vai sempre trabalhar a probabilidade de impacto. Se você avaliar nos processos dos clientes, probabilidade de impacto de entrada de dados, ou coleta, ou armazenamento, a parte do tratamento que for dentro de cada processo, tudo deu ali no baixíssimo, você pode ter certeza que não vai ter grandes investimentos nessa ação. Se ficar lá no alto, olha, tem um risco muito grande aqui, o gestor toma uma atitude
e avalia o investimento ali. Tá? É isso. Nessa questão de processo, se você olhar lá para o sistema de gestão de processamento de dados, todas as etapas, na fase 1, que é a sua preparação, realizar a análise de privacidade. Você vai ter que fazer isso e mexer no processo. Como é que você vai fazer isso? Coletar as leis de privacidade, a empresa não tinha, agora vai ter que procurar isso tudo, que às vezes você já tem regras de privacidade em leis do negócio, que complementam a LGPD. Vou dar um exemplo, por exemplo, o Código de Ética dos enfermeiros, Código de Ética dos médicos. Ou se você está num hospital, o Código de Ética médica, o Código de Ética dos enfermeiros, se tiver esses é que eu tenho certeza que tem, falando sobre confidencialidade, privacidade, isso faz parte do seu conjunto legal de adequação à LGPD. Tá? Analisar esse impacto. Então, você criou um processo aqui. Como é que eu analiso o impacto da privacidade no negócio? É um novo processo. Está dentro, até porque eu tenho que fazer isso sempre. Porque a empresa criou um novo processo, eu vou ter que avaliar o impacto de novo. Porque eu preciso botar no sangue da empresa que ela tem que ter privacy by default. Eu estou pensando em lançar um novo produto, um novo serviço da empresa, seja a empresa que for, ela tem que entender que ao lançar qualquer coisa, ela tem que pensar, isso vai afetar em alguma coisa a gestão da privacidade, a proteção dos dados. Então, eu tenho um novo processo e os gestores têm que botar isso na cabeça. Tudo que for criar, eu tenho que pensar. Então, tem que ter no processo previsto isso. Na hora de se criar alguma coisa, lá de repente na cadeia de valor da empresa, já tem que botar lá a palavrinha de gestão da privacidade, a governança disso. Realizar as auditorias e avaliações dos dados iniciais, estabelecer a estrutura organizacional de governança de dados. Você tem que pensar quem vai fazer isso, já mexer na estrutura organizacional. Se vai ficar na TI, no jurídico, aí é outro assunto para a gente discutir o melhor local para ficar. Né? Eu tenho a minha visão, pode ser que os consultores tenham outras. Estabelecer o fluxo de dados, inventário de dados pessoais, estabelecer programa de proteção, de invenção, essa coisa toda. Eu vou indo, se você já perguntou, já pode fazer, eu posso acelerar aqui para vocês verem o que afeta só a adequação dos processos. Aí você vai para a organização, definir e implementar, atribuir e manter a matriz de atribuições, matriz de atribuições e responsabilidade de proteção de dados, já mexi na empresa. Quem vai fazer isso? Tá? Qual é o empregado que vai fazer isso? Ou eu vou contratar ou vou ter? Porque mexer no processo significa que eu estou mexendo na estrutura da empresa. Estabelecer e manter a continuidade do compromisso de todos os níveis hierárquicos. Então já tem um processo de treinamento, porque todo ano eu vou ter que lembrar o pessoal, porque o pessoal esquece. Então, lá no RH, por exemplo, ele já vai ter que ter lá uma programação de treinamento voltado para LGPD, gestão da privacidade, proteção de dados, essa questão toda. Estabelecer e manter um plano de comunicação corporativa contínuo para direcionamento de questões e problemas de proteção de dados e privacidade. Se eu estou falando de comunicação, lá vou eu para o processo de comunicação da empresa, que não necessariamente está no RH, dependendo do tamanho da empresa, olha, tem que comunicar aos empregados de vez em quando, para estar lembrando, mudou uma regra na ANPD e a gente precisa comunicar. Preciso comunicar aos empregados, por exemplo, quais são as hipóteses legais de tratamento de dados dele. Entrou a LGPD, os empregados estão dizendo, não dei consentimento para usar meus dados pessoais, estão tirando minha foto aqui para o crachá e eu não autorizei. Como é que é esta comunicação para o empregado entender, se é que a empresa já fez a adequação à LGPD, de que aquela foto é necessária para uma questão de segurança? Ou se ele não assinou nada, se tinha alguma autorização para o aniversário, que ele aparecer no site, que isso seja feito e qual é a forma que vai ser feito. Mudou no processo de comunicação. Muda o processo de contratação, porque tem que ter cláusulas de LGPD no contrato de trabalho do empregado, para que ele não venha alegar numa ação trabalhista, usaram meus dados indevidamente baseado na LGPD, o juiz pede lá, cadê o contrato de trabalho? Não mencionou realmente nada aqui, não foi declarado ao empregado
ainda não precisa dar consentimento, tá? Porque não é a hipótese legal adequada para a relação de trabalho com o empregado, mas ele não foi informado. E se ele não foi informado, se feriu o princípio da transparência do artigo 6º da LGPD sobre como os dados dele são tratados, qual é a hipótese legal. Então, você tem que mexer lá no contrato de trabalho, tá? Mexer no processo jurídico. Já estabelecer e manter os processos e procedimentos que garantem o envolvimento das partes, implementar e operar sistemas informatizados para a sustentação da proteção de dados. Opa, se eu mexer no sistema, se eu preciso mexer no sistema, já fui lá mexer no processo de TI. Então, vejam que aqui, só na organização da fase 2, eu já que dei o exemplo para vocês, que eu lembrei aqui, né, para esse aqui, mexi no RH, mexi no jurídico, mexi na TI, mexi na comunicação. Tá? Implementar estratégias, planos, políticas de proteção de dados, implementar o procedimento específico para aprovação do processamento de dados pessoais, ou seja, vou mexer no processo. Registrar bancos de dados que contenham dados pessoais, vou mexer no processo. Eu vou mexer na documentação, preciso saber que bancos de dados são esses. Desenvolver e implementar um sistema para transferência internacional de dados se necessário. Antes o pessoal estava transferindo, não estava se preocupando com isso. Poxa, mas agora tem uma lei que diz que é preciso. Vou ter que criar esse processo. Eu não tinha antes, estava transferindo. Os dados estavam todos armazenados no servidor da Alemanha. Ou não, eu prefiro o mais barato. Então, eu implantei lá no país da África que não tem nenhuma lei de proteção de dados pessoais. Opa! A NPD já tem uma orientação sobre isso. Né? Já está lá na lei. Não deveria estar nesse banco de dados, onde não tem lei de proteção a dados pessoais. Como fazer? Já vai mexer no processo. De repente, você vai trocar o servidor de lugar. Então, tudo isso tem que ser visto. Executar as atividades de integração da gestão de dados pessoais e privacidade no dia a dia corporativo. Falou no dia a dia corporativo, a gente está falando de comunicação e muito de RH aqui também. Executar o plano de treinamento específico da política corporativa, implementar controles de segurança de dados. Se não tem, vai implementar. Lá vai TI e RH dar treinamento para todos os empregados. Depois a governança e a maturidade maior, e aí sim você criou o mesmo modo de governança. Você já tem o compliance, vai criar vai colocar no compliance ou vai botar em outro órgão, vai ser a autorização de disso, não importa, vai mexer no processo da empresa. Tá? E aí manter devidamente atualizado todos os avisos de privacidade de dados. Opa, gerou documento. Então, a área de gestão documental vai ter que pensar nesses documentos. Eu tenho aqui um monte de consentimentos assinados, seja eletrônico, não seja. Como você vai documentar isso? É porque a lei criou novos documentos. Esses documentos são serializados também. Tá? Executar o plano de solicitações, reclamações e retificação. E quando eu estou falando disso, já estou falando de documentos. Executar uma avaliação de risco sobre a proteção de dados, mais um documento. Emitir relatórios internos e externos de proteção de dados, mais documentos. Manter documentos de privacidade de dados devidamente atualizados. Então, eu costumo dizer que todo o processo ele gera resíduo, e o pessoal de segurança do trabalho, de meio ambiente e segurança patrimonial cuida dessa parte, muitas das vezes. Segurança patrimonial entra junto aí também, né? Porque tem resíduo, tem um monte de coisa para gerenciar, e todo o processo também gera documentos e informações. Esses são um pouco mais negligenciados. Tá? E é isso que agora, de acesso à informação com a LGPD, o circo está se fechando. As empresas não podem mais negligenciar a gestão das suas informações e dos seus documentos. Porque se a lei de acesso veio e falou assim, o cidadão, é para os órgãos públicos só, e quem tem alguma verba pública, tem que dar transparência para a sociedade, eu só vou conseguir dar transparência e dar a informação que o cidadão pede se eu tiver isso de forma organizada. Então, gestão documental. E aí vem a LGPD. Ela briga com a transparência? Não. Só que a LGPD diz que eu tenho que dar acesso agora para o cidadão. E eu tenho que ser transparente do que eu faço com as informações dele. Opa,
Se eu nem faço nada, não sei o que eu faço, eu não tenho como garantir isso que a lei falou. Então, eu preciso fazer gestão documental e gestão da informação. Eu preciso ter uma governança disso, eu preciso cuidar disso. Porque na hora que o meu titular solicitar, eu tenho que poder dar informação para ele. Mas se não está organizado, meu camarada, você não vai dar informação nenhuma. Você não vai atender a lei. Nem a LAI e nem a LGPD. Tá? E aí você ainda tem aqui que mexeu no processo, criou um novo processo de gestão documental, de adequação à LGPD, você gerou novos documentos. Todo processo gera documento. Então, tem agora uma documentação de privacidade a ser gerenciada dentro das empresas também. Então, as áreas de documentação também têm que estar atentas a isso. Ó, tem mais um conjunto de documentos que antes não existiam na empresa, que agora existem e precisam ser gerenciados também. Estabelecer e manter o plano de resposta à relação de privacidade de dados. Falou de plano, esse plano está registrado em um lugar, mais um documento. Fazer melhoria contínua do quê? Dos processos. Tá? Nada, aqui não tem novidade. Isso aqui, quem era de administração, de gestão, já conhecia o ciclo PDCA, a fase 5 do sistema de gestão de processação de dados, é isso. Né? Planejar, fazer, checar, avaliar, né? E agir a partir dessa avaliação tudo de novo e rodar esse ciclo aqui. É gestão de processo. Tá? Então, só voltando aqui, o que tem diferente aqui, o que muda na gestão documental, se você já tinha uma gestão documental, não se preocupe. Por exemplo, na Petrobras, onde eu trabalhei, o comitê de implantação da LGPD chegou na nossa área de documentação, estavam assim, como é que a gente vai definir temporalidade de dados? Eu falei, através da tabela de temporalidade de documentos. Porque os dados da empresa estão em documentos. E os documentos têm uma tabela de temporalidade de documentos. Ficava feliz da vida. Não, meu Deus do céu, metade do trabalho está feito então. Por quê? Os documentos financeiros, sejam eles quais forem, tem um conjunto ali, tem um determinado dado. Os de RH tem essa tabela, os de saúde tem esse daqui. Os dados estão ali. Ah, mas se for eletrônico, o prazo é o mesmo. Não tem diferença. A gestão documental não tem diferença se está no papel ou no eletrônico. O prazo é o mesmo, porque o que importa é aquela informação. Não é onde ele está, se é no meio eletrônico ou se está no papel. É o quanto tempo aquela informação serve para a empresa. Então, as empresas que já têm uma tabela de temporalidade documental baseada, alguns documentos têm prazo na lei, outros o próprio negócio pode definir, tá ok. Vai atualizando a tabela de temporalidade documental da sua gestão documental, que você está adequado nessa parte de eliminação de dados. Né? Os órgãos públicos têm um regramento, né? Definir a data, publicar quando vai eliminar os dados, para ver se alguém tem alguma coisa contra. É saber que na data de eliminação de dados, qualquer pendência, litígio jurídico suspende esse prazo para aquele específico, né? Você não vai jogar o documento se você está numa briga jurídica. Mas isso tem que estar lá, por exemplo, na sua política de privacidade. Saber que o documento dura 10 anos, com exceção de que se tiver algum em uma pendência jurídica durando 20 anos, porque está lá no STF, aquele dado ali eu não vou jogar fora, porque ele está servindo a um processo judicial, por exemplo. Né? Mas isso tem que estar claro, isso tem que estar lá na sua temporalidade documental, no procedimento de gestão documental, e tem que dar embasamento para o seu jurídico, para ele saber, e tem que estar atrelado também à LGPD, saber que tem essa possibilidade também. Tá? Que é conversar a área de gestão documental com a jurídica com a LGPD. Tá? E também saber que os documentos eletrônicos, né, e as informações de sistemas têm que estar atrelados a essa tabela de temporalidade documental. E, claro, mas a memória pode ficar lá guardado, porque não tem custo. Tem custo, sim. Não estou passando um custo de armazenamento de dados, porque o armazenamento de dados, backup todo dia, isso tem um custo para a empresa, sim. Né? E quando você descarta, você diminui também esse custo. Mas para descartar, tem que ter certeza que você está descartando, que aquilo não serve mais para a empresa, realmente, para o negócio da empresa. Tá? Então, era isso que eu queria falar, trazer essas nuances da gestão de processo documental que a LGPD afeta nisso tudo. Tá? Vou abrir para perguntas, que o merchandise que o Eurazim pediu.
né? Eu organizei esse livro aqui, Diálogos sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais no Brasil, um olhar multidisciplinar sobre o tema. Isso aqui é resultado do meu curso sobre LGPD que eu fiz no Instituto Adriana Carla, que é a minha professora, é pós-doc em Direito e tem área de formação e da ciência de informação como eu. E eu acho, não tenho certeza, tá, que é o primeiro livro sobre a LGPD que não é um livro jurídico lançado no Brasil. Ele está dividido, por exemplo, em 3 fases. A primeira fase tem 3 capítulos jurídicos, né? Um deles é meu também, com a Fernanda Staiano, tá? E depois ele tem um sobre a LGPD nas organizações, LGPD e a responsabilidade médica, LGPD nos escritórios de contabilidade. Depois tem uma área já só da área de informação, que é o arquivo de terceirizados da DataPrev, por exemplo, tem um caso prático, arquivos de refugiados da organização Caritas, que é terceiro setor, por exemplo. Como que lida com dados das bibliotecas, dados dentro dos arquivos, como é que foi essa discussão da informação nas instituições internacionais, que é uma pesquisa que eu fiz também, que é outro capítulo que eu tenho nesse livro. Então, eu acho, tá, que é o primeiro livro que foge, quer dizer, não foge, mas vai além da parte jurídica da LGPD, porque tem as questões práticas e a discussão do dia a dia, né, escrita. Então, se vocês quiserem, tem aqui, pode... tem pela Amazon, tem e-book, tem o impresso, vocês podem pedir por lá se for o caso. E perguntas? Vamos lá. Eu acho que eu tenho tempo. Legal. Eu vou pedir para a nossa audiência, se alguém tem alguma pergunta, por favor, abra o seu microfone e esteja à vontade. Maria Lúcia Valadares fez uma questão aí, colocou uma questão no chat. Você quer perguntar ao vivo, Maria Lúcia? Posso sim, Dante. Eu fiz uma pergunta, se tem alguma distinção entre a temporalidade do documento e a temporalidade de um banco de dados. Dia desses, eu discuti com uma pessoa que também tem uma formação bibliotecária, como a sua, também é do direito, e nós criamos esse impasse. Se a mesma temporalidade atribuída a um documento seria a temporalidade atribuída, por exemplo, a um banco de dados. E quando eu falo em LGPD, eu estou falando de dados e informação que estão armazenados, quando são dados estruturados, estão armazenados em sistemas de banco de dados. Então, eu teria que atribuir uma temporalidade até para, por exemplo, retenção de uma base de dados ou mesmo uma eliminação de uma base de dados, eu teria que atribuir uma temporalidade a um banco de dados, que seria um pouco distinto da documentação e a temporalidade da documentação. Então, queria saber sua opinião sobre se há essa distinção ou não. Então, quando a gente fala de temporalidade, é para ela, tanto digital quanto não digital. Quando você fala para o banco de dados, estou entendendo o banco de dados todo. E aí a gente pode, por exemplo, no banco de dados, a gente vai definir a data financeira. E aí não tem como falar, é diferente do papel ou não, porque você pode me dizer assim, olha, o dado no banco digital vai ser 20 anos. Mas o documento eu posso descartar em 10. Mas às vezes a informação, o dado é o mesmo. Então não faz sentido. Tá? Então, quando eu determinar um caso, é para as duas formas. Porque quando eu disser, e aí eliminação não é descarte. Porque eu posso descartar uma cópia, mas eliminar é acabar com o dado. Não tem então, eu eliminei a cópia da identidade do orosímbo da empresa, eu não sei, mas o número do RG você descartou a cópia de papel e continuou com o dado na sua base. Ou o contrário. Olha, fiz uma programação aqui no banco de dados, e todos os dados, mais de 10 anos, sem nenhum acesso, sem nenhum uso, eu posso descartar porque ele não serve mais para empresa, digamos, né? Uma programação feita aí de eliminação.
mas uma cópia que está lá no arquivo e o arquivo não jogou fora. Então, você não eliminou o dado. Você descartou o eletrônico e continuou com ele na papel. Então, tem que ter essa conversa. Não há diferença, porque precisa fazer ação. Que tipos de informação? Porque o não tem dados por documento. Por isso, é um plano de classificação. Porque são os documentos classificados, claro, documentos de RH, quer dizer, eu vou eliminar a identidade da pessoa em 5 anos, mas vou ficar na base de dados por 100 ou contrário. Os documentos de RH, pessoal, por quanto tempo ficam na empresa? Porque é o conjunto todo. Porque se você fala assim, não, mas eu joguei a cópia de empregado fora, para não ficar aqui. Mas o número da identidade dele, que é o dado, você não tem o documento, a cópia do documento, mas o dado está no banco de dados, ou está na ficha, está na folha de registro. Então, dá no mesmo. É essa noção que a gente tem que ter. Não sei se consegui te responder. Mas isso se resolve quando a gente faz a classificação do documento. Documento de RH duram tanto tempo. Tá? E não o documento em si. Não. Às vezes, tem um conjunto de documentos por causa de falando, eu joguei fora a identidade, mas o dado da identidade está no formulário, que eu guardo por mais tempo. Então, dá mesmo. Respondi, Lúcia, ou ficou alguma coisa? Para a gente... Respondeu sim, Setor. Obrigada. Porque o tema é mais amplo, né? Às vezes, numa pergunta, a gente dá toda a dimensão do que é a educação, do que é depois fazer TTD, do que é conectar certos tipos de documento com prazos legais, porque aí não se determina o prazo, às vezes ele está determinado numa legislação, outros na legislação que faz isso. Então, a empresa definir ter um bom avaliar o documento, né? Esse nome, a avaliação, eu falei que é uma palavra técnica que as pessoas confundem, né? Porque, por exemplo, eu dou sempre, por exemplo, a conta de luz, tá? Quanto tempo a luz pode ser descartada? Vocês sabem disso? Eu sempre vou usar esse termo. Né? Você sabe, eu vou responder. Pela legislação que tem, uma conta de luz ela é descartada em 1 ano. Por que em 1 ano? Porque todo mês de março, abril, as comissões gastam por lei a dar uma quitação das contas anteriores. Então, quando ela diz que você está quite com as passadas, você não precisa mais das passadas. Você fica com ela até chegar à próxima quitação. Quando chegar à próxima quitação, ela está dizendo que você não tem dívida, para que você vai guardar a conta? Pronto. Agora, não pode jogar conta de escola de 1 ano, ainda que ele termine de 1 ano. A beleza, sai da conta de luz, também tem uma taxa de ICMS. E pela lei tributária, eu posso compensar o meu consumo no produto que venho, fazer uma compensação tributária. Então, essa avaliação da outra área, a compensação tributária são 5 anos. 5 anos, para mim, qualquer litígio ali, eu quero o meu dinheiro de volta, paguei a mais, eu paguei mais 5 que o fisco tem para fiscalizar. Quando eu na conta, a minha conta de luz passou para 10 mínimo. Tá? Então, tem um profissional com essa sensibilidade e multidisciplinar. Se ele não conhece, né, uma coisa de legislação, de documentação da legislação da área do documento. Porque a conta de luz, por si só, é um documento, a primeira avaliação é um documento de pagamento. Paguei pela lei, já me dá uma quitação daqui a 5 anos. Pronto. Resolver meu problema de pagamento. É um documento que pode ser avaliado como documento tributário. Opa, então aí tem que ver o lado do tributário. O que as regras tributárias vão falar sobre essa questão? E aí eu vou seguir, vou ampliar o prazo. E se aquela conta de luz servir para uma outra coisa, tem uma outra avaliação outra coisa, aí tem que pensar de novo a conta de luz, entendeu? Então é mais ou menos esse exercício mental, que não é fácil e dá trabalho para caramba, e os documentos da empresa, qual é o tempo de cada um, tá? Eu vou pedir a todos, a nossa audiência, se caso alguém tiver alguma pergunta, que deixa aí no chat, que depois eu vou passar para o José Antônio, porque nos últimos minutos, José Antônio, o seu áudio ficou realmente bastante deteriorado.
tá? Foi um certo esforço aqui para a gente entender realmente o que você estava falando. Então, pedir para o pessoal deixar alguma pergunta, se for pertinente, eu passo para você, você gera um áudio e deixa no nosso grupo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então. Bem, quero... Então, estou deixando aqui só um link, Orozinho, para o pessoal puder contribuir e fazer a avaliação dessa palestra, até para a gente melhorar cada vez mais. Tá? Pode escanear ou digitar o link aí e fazer essa avaliação para mim no Google. Uhum. Ok. Tá, esse link aqui, ok. Isso. E depois tem os dados da empresa, se alguém quiser entrar em contato, fazer pergunta, fique à vontade, tá? Uhum. Ou lá no nosso grupo, né, de estudo, o que eu conseguir responder, eu vou respondendo lá também, sem problema nenhum. Legal. Bem, aqui está o QR Code, tá? Ficam todos à vontade aí para copiar, fazer essa avaliação a pedido do Zetó. O próximo slide, Zetó, por favor. E aí aqui são os dados, se alguém quiser entrar em contato, e-mail, rede social, pode me seguir lá no Instagram. Eu estou sempre dando algumas dicas mais práticas, né? Porque eu sempre tento trazer esse tema para o lado mais prático, mais palatável, né? Eu fui dar uma palestra na empresa que foi isso que eles me pediram até, né? Uhum. Zé, você conseguiu fazer esse assunto chato ficar mais animadinho, né? Porque senão fica só no jurídico, né? As pessoas não entendem muito o que a gente tem que fazer com isso. Então, a gente tem que mastigar um pouco mais e deixar mais fácil. Legal. Então, as pessoas que estão aqui no grupo, ficam à vontade para fazer as perguntas para o Zetó em relação ao livro, a seguir as redes. Ok? Bem, eu quero agradecer ao Zetó pela apresentação, pela ótima apresentação. Tá? Lembramos que essa reunião ela está gravada, então logo a gente suba para o YouTube, a gente informa no link aqui no grupo, como também no LinkedIn. Ok? Não só a gente publica, a gente chama o pessoal para assistir ao vivo, como depois de gravado, a gente disponibiliza o link no LinkedIn. Eu aproveito a todos e convido a todos para participar das nossas reuniões de quinta-feira, das 9 às 10, onde a gente discute diversos assuntos em relação ao LGPD e também sobre segurança da informação. Agradecer a todos os presentes, nosso colega Dante pelo apoio e, mais uma vez, ao Zetó pelo seu tempo, por sua dedicação. Forte abraço a todos e até nossa próxima apresentação do dia 11 de outubro, que possivelmente vai ser assunto voltado à segurança, à tecnologia da informação e segurança de dados. Ok? Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado a todos vocês também. Obrigado, Rosinho, pelo convite, por tudo. Abraço, sejam felizes, pessoal. Gente, muito obrigado a todos aí. Eu deixei o link do nosso grupo. O pessoal está perguntando aí no chat. Eu deixei no chat o link do nosso grupo no WhatsApp, tá?